Fala galera, Caio e Ricardo na área. Estamos ao vivo, vai entrando aí compartilhando. Pega esse link, envia pra galera, enfia no grupo do WhatsApp, porque já está no ar mais um episódio do Café com o Caio e Ricardo, nosso encontro diário, nosso devocional diário, para fazer você receber uma ativação, para fazer você receber uma instrução, para fazer você ter novos resultados. Porque com esse devocional você vai entrar numa rota de movimento. Com esse devocional você vai receber conteúdos ativacionais para fazer você ir para o próximo nível. Qual é o seu próximo nível? Essa é a primeira pergunta que eu já lanço aqui. Então deixe já, pega um papel, uma caneta e prepare, porque hoje eu tenho um grande conteúdo para entregar. Então já crie expectativa, porque o conteúdo de hoje é para tratar diretamente o seu medo, para tratar diretamente aquela dor que te paralisa. O que te paralisa hoje? É o medo. E eu quero falar um pouco sobre isso. O tema da aula de hoje é: quem não tem medo não pode ser controlado. Se você não tem medo, você não é controlado. Só que se a gente for para o lado emocional, todos nós temos medo. Faz parte da nossa emoção. E tá tudo bem. Então o segredo não é não sentir medo. Você não vai sair dessa live de hoje e vai falar assim, eu nunca mais vou ter medo de nada. Não, 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 não. Pelo contrário. Talvez tenha até mais medo. Medo do desconhecido, medo do inexplorado, medo de diversas coisas, problemas emocionais. E assim vai. Só que existe um segredo. E é sobre esse segredo que eu quero falar hoje para quem ficar até o final do vídeo. Qual que é o segredo? Existe algo chamado governo. Então, o segredo da inteligência emocional, o segredo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, de você olhar para o leste e errar para dentro de você e falar, eu vou buscar uma mudança significativa na minha vida. O segredo disso não está em você deixar de ter medo. Todo mundo tem medo e tá tudo bem. Isso faz parte do seu instinto. Isso é algo primitivo, tá tudo bem sentir medo. Agora, o segredo é o que você vai fazer quando o medo vem. O segredo é como governar sobre os meus medos. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque quem não tem medo, no sentido de governo, ele não é controlado. Quando eu falo essa frase, sabe o que acontece? Qual que é hoje no mundo a principal ferramenta de controle? Qual que você acha? Escreve nos comentários, vamos trocar essa energia. Para você, qual é a principal ferramenta de controle hoje? Alguns vão falar internet, outros vão falar celular, nessa geração, e tá tudo bem, mas a principal é emocional. Sabe qual que é? A principal ferramenta que existe hoje de controle é o medo. Escreve nos comentários, o medo é a principal ferramenta de controle. Então, se alguém quer controlar, se alguém quer fazer uma manipulação, toda manipulação depende de algum medo. Seja ela política, seja ela espiritual, seja ela generalizada de alguma forma, para você generalizar, para você manipular, o que você precisa fazer? Coloca o medo. Então, medo é uma ferramenta de controle. Medo é uma ferramenta de manipulação. Por isso que hoje você tem que ter cuidado com os medos que você está sentindo. Lista aí quais são os seus principais medos. Sabe o que é engraçado? Se a gente olhar para emoção e para a raiz do medo, todo medo ele aponta para um principal, que é a morte. Se você for pegar e fazer uma checagem do que é cada medo, se você pegar, exemplo, medo de necessidade de aprovação, a raiz desse medo, o início dele se chama morte. Por quê? Necessidade de aprovação, como por exemplo, eu tenho medo do que os outros vão pensar a meu respeito. Tenho medo de falar em público. Não, você não tem medo de falar em público. Você tem medo de errar em público. E se você errar, você vai ser envergonhado. Se você for envergonhado, você vai perder a oportunidade. Se você perder a oportunidade, vai acontecer uma tragédia. Se acontecer uma tragédia, você vai morrer. Ou seja, sempre aponta para a morte. O principal receio é apontar para a morte. Então, como que você trata o medo na raiz? Primeiro, é você tratar a causa. É você não tratar aquilo que é superficial. É você se aprofundar. E como que você faz isso? Se na palavra de Deus, independente da religião que você segue, mas vamos seguir um livro milenar de sabedoria que nos ensina princípios que vai fazer a gente avançar e ter dias de paz aqui nessa terra. Independente da sua religião, respeito ela. Mas a Bíblia é um livro milenar respeitado de sabedoria, ponto final. Agora, se quer falar de espiritualidade da Bíblia, aí, pelo amor de Deus, não sei o que você está perdendo tempo de consumir isso todos os dias da sua vida. Agora, o que eu quero te dizer sobre o medo, governe ele. Escreve nos comentários, eu vou governar sobre o medo. Eu vou governar. O medo não me governa mais. Sabe por quê? Porque às vezes a manipulação que você está vivendo hoje, ela está dependendo de algum medo que você está vivendo. E aí eu quero fazer essa reflexão com você. Às vezes é medo de rejeição, às vezes é medo de perda, medo de opinião de alheios, como eu falei aqui, de necessidade de aprovação. Às vezes pode ser medo do futuro. Tem gente que vive com tanta ansiedade, que toma remédio controlado para ansiedade, sabe por quê? Porque tem medo do futuro. Ei, você já parou para pensar um momento, medo do futuro? Como que eu tenho medo de algo que não existe?
Como que eu tenho medo de algo que eu nem sei se eu vou estar lá, porque o amanhã não pertence a mim? Então, o que eu quero dizer para você? A maior parte dos medos que nós passamos no dia a dia está no amanhã. Não está no hoje. Não está no agora. Está no amanhã. Não existe. É tudo parte da tua imaginação. Agora, olha esse hackzinho para você instalar na sua mentalidade perfeito hoje, no devocional e na instrução do dia de hoje. O cérebro humano não sabe diferenciar o que é imaginação para aquilo que é realidade. Então existe um problema temporal no cérebro, onde ele não sabe o que é imaginação e o que é mentalidade. Por isso que um boot, uma mentalização diária, uma visualização é tão poderoso, porque o cérebro não sabe diferenciar a realidade. Ele tem um choque de realidade ali. Para ele, a imaginação é realidade. E o medo, sabe onde ele habita? Na realidade ou na imaginação? Ele habita na imaginação. Vou lhe dar um exemplo. Quem tem medo de escuro? Provavelmente todos já tiveram, alguns tem mais, outros menos. Quem tem medo de escuro? Deixa eu te falar, ó, o medo nunca matou ninguém. O medo do escuro, correto? Medo do escuro mata 3 em São Paulo, noticiário do jornal de hoje de manhã. Eu nunca vi isso. Então, o medo de escuro nunca matou ninguém. Nunca matará ninguém. Por quê? Porque isso faz parte da camada. Lembra que eu falei? O cérebro tem dois lados: o lado racional, o lado imaginativo e aquele lado que é a realidade. Então, peraí. O medo não está na realidade. O medo, ele está na imaginação. Putz, o dia que eu descobri isso, a minha cabeça explodiu. E eu espero que a sua esteja explodindo aí também. A maioria dos medos que você tem no seu dia a dia, independente de qual são eles, seja emocional, seja fisiológico, seja qual for, tá na camada da imaginação. Agora, são dois medos, você tem que saber. O medo fisiológico é o medo instintivo, é aquele medo para sobrevivência, é o medo que vai fazer você permanecer vivo. Um exemplo, você vai pular de um penhasco. Você vai ter um medo fisiológico ali, que é justamente para te manter vivo. Tá tudo bem. Agora eu tô falando do medo emocional, que é o que trava você, que é o que trava eu, que é o que trava o ser humano. Putz, pegou aí ou não? Então o medo emocional, ele habita na imaginação. Ou seja, a maioria dela não acontece, assim como a preocupação. Você que vive muito preocupado no seu dia a dia, eu não sei se você sabe, mas existe um estudo que mais de 50 mil pensamentos no seu dia não acontece. Putz, você já parou para pensar isso? Maioria da preocupação que você tem no dia a dia, nenhuma delas acontece. Vamos destrinchar o que é preocupação? Pré-ocupação. Vamos separar? Pré-ocupação. Você está pré-ocupando o seu cérebro com algo que não existe. Ou seja, pré-ocupação, não pré, não existe ainda. Não está na realidade. E eu dei toda essa volta para falar do medo, para falar da emoção, para falar agora da preocupação, para fazer você entender uma coisa. Nada disso habita na realidade. Nossa, isso é muito forte, isso é muito profundo. Nada disso que eu falei habita na realidade, só na imaginação. Só que seu cérebro não sabe diferenciar isso. Então o segredo é: precisa vir alguém com joystick, assumir o controle. Então escreve nos comentários com pressão: eu vou assumir o controle da minha vida a partir de hoje. Então, se você assumir o controle, pegar o joystick e falar, eu vou comandar, para onde que vai ser direcionado esse medo? Para a realidade. Peraí. Ajusta seu cérebro pro hoje e pro agora. Tá aí, pode encerrar o vídeo. A fórmula secreta no dia de hoje, você recebeu uma transformação. Alinhe seu cérebro para o hoje, para o agora. Por quê? Porque a maioria do medo está acontecendo no amanhã. Deixa para amanhã esse medo. Aí quando chegar amanhã, você fala, vou deixar para amanhã de novo. Por quê? Porque o amanhã não existe. Só existe o agora. Só existe o hoje. Então, se o medo está na imaginação, é só você trazer e focar na realidade. Foque no agora. Você já foi essa pessoa? Às vezes você sofre meses, dias, semanas, horas por algo, e esse algo, no fim das contas, nem acontece? Essa é a reflexão que eu quero deixar com você. Por quê? Casa da imaginação. Lado da imaginação. Agora, os seus pensamentos. Hoje, aquilo que tem tirado a sua liberdade hoje, está mais focado na realidade ou na imaginação? Ou é só coisa da sua cabeça? Ou é só história e narrativa que está sendo contada para você? Deixa eu te falar algo. Construa sua narrativa, construa o seu roteiro, construa a sua história. E assim você vai avançar. E assim você vai ressignificar. Porque se você aprender a viver e ajustar seu cérebro para viver no presente, sabe o que acontece? O medo ele vai perder boa parte da força. O medo nunca vai sair 100% do ser humano e tá tudo bem. Agora, o segredo é você governar a maioria das vezes que você conseguir. Tem um grande psicanalista que ele diz que quando existe uma emoção que vem até instintiva, existe diferença entre emoção e sentimento. Estou falando de emoção. Quando você tem uma emoção primitiva dentro de você. Essa emoção você tem aproximadamente 5 segundos apenas, que é para quê?
para você simplesmente canalizar para onde vai mandar essa emoção. Se ela vai internalizar e vai virar um sentimento, e esse sentimento vai mandar para o mundo real, olha isso. Ou se essa emoção vai ser governada. Só que a maioria dos medos inconscientes que você tem, o que acontece depois de 5 segundos, ele internaliza, cria crença limitante, cria bloqueios, cria travas, é como se fossem algemas emocionais, onde você não consegue romper, onde você não consegue ter buscar a aprovação das pessoas, necessidade de aprovação, rejeição, medo de tudo, medo de escuro, medo de altura. Como que alguém tem medo de escuro se a luz habita dentro de você? Deus disse: haja luz e houve luz lá no início da criação. Peraí, não existe treva, nem existe escuridão, só existe ausência de luz. Se a luz habita dentro de você, se você é luz, se a luz do aurora dá dentro do teu coração, através do Espírito Santo, se você já aceitou, deixa eu te falar algo. Como que tem medo de escuro? Ou seja, é só você vir para a realidade e você começar a fazer pergunta. A fazer pergunta vai eliminar o medo. Por quê? Imagine agora você começando a se questionar, mas por que eu tenho medo de escuro? Por que eu tô com esse sentimento só por conta do escuro? E aí você vai fazendo perguntas, você vai achar a raiz do problema. E aí está a coisa mais bela da criação. Sabe o que que é? Que foi descoberto no último século? O poder de você ressignificar. Você não pode jamais apagar seu passado, mas você pode ressignificar ele. Isso é poderoso e extraordinário. Então hoje a tarefa que eu quero deixar é: liste qual medo que está roubando a sua liberdade. Liste qual medo que está impedindo você de ir para um próximo nível. Impedindo você de romper. Lista aí para mim, coloca nos comentários, manda um direct, vai lá em todas as redes sociais, @cairicardo.br, me marca lá nas redes que eu vou te repostar, vamos trocar essa energia, fazer esse network, mas o que eu quero te fazer, esse questionamento é justamente perante isso. O que é que tem te travado? O que é que tem te limitado? E deixa eu te falar, a maioria desses medos está no campo imaginativo. Dá para você resolver. Ei, deixa eu te falar algo, dá para resolver, dá para ter uma vida melhor, dá para avançar. Mas para isso, vai precisar fazer no dia a dia. E é por isso que eu tenho esse devocional diário. Está na segunda temporada. A gente faz intervalos de temporada, como você já sabe. Já estamos indo para segunda, para terceira temporada. Então, essa segunda temporada é uma janela que está aberta, onde todos os dias a gente tem um encontro às 7h45 da manhã. Um encontro marcado para transformar a sua vida. Um encontro marcado para fazer você ressignificar as suas emoções, ressignificar a sua história, ressignificar suas crenças limitantes, ressignificar seus bloqueios emocionais. Para isso, eu fiz esse devocional Café com Caio Ricardo, para que você venha ter esse encontro diário que vai transformar a sua vida. Então, desde já, envia, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, pois eu tenho certeza que você vai receber instrução diária. Essa instrução vai fazer você ir para a ação e a ação vai te trazer novos resultados. Conhecimento não vale de nada, lembra sempre disso, porque hoje tem inteligência artificial que ela pode ver todo o conhecimento do planeta. Só que tem uma coisa que a inteligência artificial ainda não faz, tem uma coisa que a IA ainda sofre, sabe o quê? Experiência. Então, o segredo aqui do devocional não é conteúdo. Eu não vou te entregar a fórmula mágica, eu não vou te entregar conteúdo. O ChatGPT entrega conteúdo para você, tá bom? O que eu vou te entregar é experiência, eu vou fazer você se movimentar, eu vou fazer acompanhamento, a gente vai fazer uma comunidade, um encontro, você vai se sentir pertencente a algo e eu vou te incomodar ali, pegar no teu pé para fazer você o quê? Se movimentar e buscar novos resultados, simples assim. E a gente crescer juntos, evoluir, destravar, avançar. Que tal? Bora comigo então? Então amanhã nós temos um encontro marcado, às 7h45 da manhã. Café com o Caio Ricardo. O episódio de hoje foi sobre o medo e eu tenho certeza que você vai ressignificar e destravar no dia de hoje, fechou? Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.